Mesmo que angustiados pelos acontecimentos, subordinados à ordem de Bartorius, Robert e Elias aguardaram o retorno de William, à espera de que Bardon e Janon se recuperassem, para que assim, colaborassem com relatos consistentes sobre o que ocorrerá. Nada obstante, Elias percebera a agitação de Robert e buscará amenizar a situação, com um assunto mais leve. Afinal, Robert, quando voltarmos, você passará alguma temporada junto ao seu filho em Carlin, para treiná-lo? Lançara Elias, por fora da cabana do acampamento. Ebert é um excepcional guerreiro, ao mesmo tempo que não vê motivo para lutar em uma guerra. Para ele, não há honra em um conflito, ele não é como eu. Responderá Robert, sem querer falar sobre o assunto, dado as preocupações com a companhia. Sabe, queria ter um filho, na minha idade já era para ter um descendente com mais de 15 anos. Desabafara Elias, evidenciando a frustração por já estar prestes a chegar nos 40 anos e não ter uma família. Não se preocupe, Elias, você tem vários anos pela frente para arrumar um filho. Queria eu que minhas outras 4 mulheres não tivessem morrido durante o parto. Nem tudo é como desejamos. Às vezes sinto angústia por não. Olhe, é William! Exclamara Elias, que interrompera o assunto com Robert ao perceber o companheiro regressar. William voltará ao acampamento base bastante em choque após ter visto as árvores se movendo. A cena se repetira na cabeça do cavaleiro durante todo o trajeto de volta. William não conseguirá parar de pensar em Bartorius, que dera vida para que pudesse voltar a salvo com os baús, além de que interrompera, através da flecha, que a árvore o atacasse. Bartorius é um grande homem, tenho que honrá-lo, pensara William quando se vira prestes a chegar no acampamento base. Robert e Elias se dirigiram até William ao mesmo tempo que lançaram. O que aconteceu? Como arrumou o cavalo e os baús? Bartorius me salvou, 2 vezes. Relatara William exausto, que então prosseguira. Depois que nos separamos naquele lugar onde encontramos Lindolfin morto, ouvi vozes em minha cabeça, fiquei perturbado e me perdi na floresta. Mas talvez por sorte, Bartorius me encontrou e seguimos de volta para o acampamento. Tudo seguiu bem, porém, quando estávamos onde Romair morreu, árvores capazes de se locomover e com expressões humanas, surgiram acompanhadas de pequenos lobos e fizeram uma investida nada amigável pendurando o cadáver de Romair pelos cipós. Bartorius me dera a ordem de voltar ao acampamento com os baús e partirmos imediatamente ao navio. Foi uma ordem. Reforçara William. Maldição! Devemos ajudá-lo. Alegara Robert, nervoso com a notícia. Não devemos contrariar Bartorius, a este ponto, ele pode estar morto, precisamos fazer o que ele ordenou. Ponderara Elias com sensatez, dados os fatos. Ele deu a vida para o sucesso da missão. Lamentara William. Vamos preparar Bardon e Janon para serem levados e partir o mais breve possível. Confirmara Robert desapontado, mas disposto a seguir a ordem de Bartorius. Elias carregara Bardon e Janon para fora da cabana, ambos estavam desmaiados devido à exaustão que chegaram após os dias na floresta. Com a ajuda de Robert e William, Elias colocará Janon no cavalo, em seguida subira no mesmo e se preparara para partir. Conquanto Bardon acordara e mesmo que entorpecido, fizera esforço suficiente para subir no cavalo e partir junto de Robert e os baús. Entretanto, apesar de o cavalo ser forte, a carga se mostrará pesada e em solução, Robert descera do animal, amarrara Bardon no cavalo para que não caísse, e partirá a pé junto de William. Durante o caminho, Robert indagara William o que tinha visto de diferente na floresta, mas a sensação para todos era igual, algo distorcido, incerto, posto que a floresta mudava as percepções de cada um de uma maneira diferente. Elias, com compreensão, sugerira aos homens descansarem por um tempo, para discutirem sobre o assunto apenas quando melhorassem. Os homens seguiram viagem por 2 dias sem com que já não desse sinais de melhora. Já Bardon dera evidências de que estava bem, mas quando questionado sobre a floresta, o homem se mostrava apavorado, o que fizera com que Elias e Robert concordassem em parar de perguntar sobre o assunto até que Bardon se recuperasse por completo. No entanto, por outro lado, William piorara durante o caminho de volta ao navio, pois tivera a sensação de que as vozes que ouvirá na floresta continuassem na cabeça em alguns momentos. Pelo 8º dia de viagem desde que saíram do acampamento base próximo da Floresta Proibida, os homens estavam prestes a chegar no grande rio que dava passagem ao local que estava o navio e Bardon falará mais lúcido, pela primeira vez, dirigindo-se a todos. O que presenciamos nessa floresta é sobrenatural e maligno. Elias e Robert ficaram em silêncio à espera que o homem revelasse a jornada e então Bardon continuará. Os baús, os encontrei quando estava junto de Bartorius, após meu irmão descobrir uma criatura tomada por um fungus, mas na verdade foram vários eventos. Começara Bardon que, em seguida, relatara todas as histórias ocorridas aos homens e finalizara. Meu irmão sugeriu que os ocorridos ficassem em sigilo e não fossem espalhados em Zorva, para não causar o medo e a desordem.
Portanto, acredito que devemos ter cuidado sobre o que relatar. Após toda a história, os cavaleiros ficaram calados por um tempo, como se digerissem os relatos apontados. Entretanto, Elias quebrara o silêncio e lançara. Faz sentido a sugestão de Bartorius. Precisamos preservar a ordem no reino. E como saberemos o que há nos 2 baús trancados? Indagara Robert, preocupado. Deveremos manter nossas descobertas em sigilo, pedir com que Alexander e Tana recrutem os mais preparados homens para analisarem como destrancar o baú e em seguida, analisar os itens dentro. Expusera Bardon quanto ao próprio ponto de vista. É válido, pois nunca vi baús tão resistentes quanto esses, se nem fogo, ou a lâmina de uma grande arma são capazes de abri-los, eu não faço ideia do que possa violá-los, além da chave. Afirmara Elias pensativo sobre o que fazerem. Você concorda? Perguntara Robert, dirigindo-se a William que caminhara por um longo tempo calado e com os olhos bastante arregalados evidenciando que não estava bem. Tanto faz. Soltara o guerreiro, mostrando que pouco se importava para o que fosse feito. Você está bem? Indagara Elias. Claro. Dissera William, ao passo que todos perceberam que o homem não estava bem. São os efeitos da floresta. Lançara Bardon sobre o estado de William. A região é proibida por um motivo. Precisamos fazer um pacto, combinar algo que faça com que ninguém queira voltar ao local. Sugerira Robert, incerto sobre como fazerem o que falava. Ou talvez, precisaremos ainda regressar à floresta, e de alguma forma, destruí-lo. Contra-argumentara Bardon, levando em conta a história relatada por Alson, de que a floresta deveria ser destruída de acordo com o rei. Definitivamente, espero não ter que voltar a este local. Revelara Elias, temeroso com a possibilidade. Os homens seguiram por mais um dia, até que finalmente chegaram ao grande rio que dava passagem ao navio. Passar com os cavalos por aqui será um desafio. Lançara Elias, dúbio sobre continuar o caminho com os animais. Vão na frente, levem Janon e quando chegarem ao navio, chamem por Verange para que me ajude com os cavalos e os baús. Solicitara Robert, dispondo-se a esperar nas margens do rio com paciência para garantir o sucesso da travessia dos animais e baús. Você acha realmente uma boa ideia levar os animais para a cidade real? Indagara Elias, incerto sobre a vontade de Robert. Se após todos nossos dias de sofrimento nesse lugar, eu não puder regressar com o meu grande prêmio, que foi esses cavalos. Tudo bem, já entendi. Interrompera Elias que buscará não discutir com Robert e então partirá. O que restara da companhia regressara ao navio e Elias não encontrara Verange no local. Logo, o sábio cavaleiro deixará Bardon e Janon aos cuidados de William e sair em busca de Verange para o pedir ajuda. Ao encontrar Verange não muito distante do navio, Elias fora discreto e apenas lançara. Preciso de sua ajuda. Tudo bem. Informara Verange, largando tudo o que estava fazendo para partir com Elias. Assim, Elias junto do mestre construtor, voltará até Robert para o ajudar a atravessar o rio com os animais e baús. Logo, Verange chegará ao local e perceberá que o clima estava bastante estranho, visto que Elias e Robert se mostraram mais sérios do que o normal. Entretanto, Verange buscará ser discreto e apenas ajudar a ambos, sem trocarem qualquer palavra. Após regressarem ao navio com os baús e os cavalos, Verange notará Bardon e Janon juntos de William e quebrar o silêncio que procurara manter durante todo o trajeto. Finalizaram a missão? Onde está o restante? Robert olhara Elias, deixando claro que não saberia dar a notícia da melhor maneira possível. Portanto, o sábio cavaleiro tomara frente, aproximara-se de Verange e o contará sem qualquer filtro. Estão todos mortos. Verange, ao escutar a notícia, surtará e ficará com bastante raiva do que ouvirá, por conseguinte, desafiará Robert, que o pedirá desculpas pelo que ocorrerá. Os cavaleiros tentaram expor a Verange, que não havia como controlar o que acontecerá. Ainda assim, pela dor que sentirá, o construtor não pudera aceitar o relato que ouvirá. Verange sair em direção à mata, rumo à floresta proibida para reencontrar o filho, ou pelo menos seu cadáver. Ao passo que, desapontado, Robert falará a Elias. Devíamos ter previsto a reação de Verange. Ele voltará. Dissera Elias, sem a menor intenção de se esforçar para conter Verange, visto que estavam cansados e concluíra que o velho precisaria apenas de tempo para entender a situação e voltar até o navio. Após a partida de Verange, Robert e Elias concordaram sobre esperarem até com que o homem retornasse, sem falar que assim, caso Bartorius sobrevivesse, também daria tempo para que o mesmo chegasse até o navio. Desse modo, após 6 dias, Verange retornará sozinho em um péssimo estado e lançar em lágrimas ao restante da companhia. Eu esperava ainda conhecer meus netos. Não devia ser Dante morto naquela floresta, tinha que ser eu.
Não devemos nos culpar. Imagino que um filho partir antes que um pai seja um golpe terrível, mas você não deve se entregar a essa dor. Falará Robert em busca de consolar Verange. Ele foi um bravo guerreiro durante toda a nossa jornada. Afirmara Bardon, que já estava melhor e buscará consolar Verange. Após o incentivo de cada um dos homens, Verange chorara com mais intensidade ainda e colocará para fora toda a dor que sentirá pela perda de Dante, ao passo que os homens também o deram espaço para sentir o luto. Por conseguinte, Robert se dirigira a Janon para verificar o estado do guerreiro, que até então, ainda não havia apresentado melhoras. Em seguida, Robert chamara por Elias e se dirigiram a Bardon lançando. Agora que Verange retornou, seria válido voltarmos para a cidade real. Se Bartorius tivesse sobrevivido, já estaria aqui. Devemos manter em sigilo os fatos dessa floresta, e sim, vamos partir. Afirmara Bardon, pronto para os guiarem de volta para casa. A afirmação de Bardon deixará os homens pensativos e até mesmo confusos sobre tudo o que passaram na floresta. Por mais que quisessem relatar os acontecimentos que tiveram, todos seriam considerados loucos, pois dificilmente alguém acreditaria que presenciaram tal situação. Além de que acordaram entre si, sobre honrar a posição de Bartorius por querer omitir os eventos a fim de preservar a ordem do reino. Desse modo, Robert, Elias, William e Bardon concordaram em retornar para a cidade real e tentarem retomar a normalidade de suas vidas, sem darem detalhes sobre o que acontecerá na expedição da Floresta Proibida e Astier.